11h02 em Natal. Boa tarde, meu querido irmão. Boa tarde, minha querida irmã. Que a graça e também a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo mais uma vez sejam nossas companheiras em mais esta edição do programa Explicando a Bíblia, neste dia 5 de fevereiro do ano de 2014. Hoje é dia de bênção, regozijemo-nos e nos alegremos neste dia, porque é o dia que o Senhor fez, meu irmão. Dentre tantos propósitos do programa Explicando a Bíblia, temos aquele propósito nobre que eu sempre cito, que é o incentivo à leitura da Bíblia. Hoje eu me alegrei quando eu ouvi um pastor pregando no momento do programa da Assembleia de Deus, da Voz da Assembleia de Deus, quando ele incentivou ao ouvinte, a mim no caso também, claro, a ler pelo menos um capítulo por dia. Olha, eu fiquei sobremaneira maravilhado, meu coração chega a salta quando eu ouço uma pessoa fazendo parceria comigo, fazendo coro, né, comigo nesse propósito da leitura da Bíblia. Ler a Bíblia, irmãos, é coisa maravilhosa, é coisa extremamente celestial, nos fortalece, né? Conhecemos o nosso Deus e alegra o nosso coração, alegra a nossa alma, e o Espírito agradece por isso. Mas hoje nós vamos trabalhar o capítulo 21 do livro do Gênesis, ou o livro de Gênesis, melhor dizendo. Veremos o nascimento de Isaac, veremos Agar no deserto após Ismael ter sido flagrado por Sara, fazendo chacota de Isaac, fazendo gracejo, né? E também a aliança que Abraão fez com Abimeleque. Agora, já nesse início, irmão, eu gostaria de fazer uma menção do texto de Gálatas, capítulo 4, do versículo 21 a 26. É muito conhecido, uma vez que a leitura de hoje, ela registra o evento em que Ismael foi deserdado, né? Deixou de ser herdeiro, excluído da herança mesmo, pelo fato da legitimidade, com base na promessa de Deus, pertencer a Isaac. Era legítimo que Isaac fosse o único herdeiro, porque foi obediência. No caso de Ismael foi jeitinho, né? E o nascimento de um filho para Abraão e Sara, que seria o herdeiro da promessa, e isso era o bem maior de Isaac, pois incluía as questões espirituais também. Isso é explorado de forma magistral, irmãos, pelo apóstolo Paulo no capítulo 4 de Gálatas, para ilustrar o ensino da graça de Deus. Paulo coloca ali frente a frente Ismael com Isaac, aproveitando as circunstâncias e as formas que ambos vieram ao mundo, para apresentar então essa teologia que é um dos fundamentos do cristianismo, que é somente pela graça a salvação. Aliás, essa afirmação categórica é um dos pilares da reforma, né? Paulo inicia ali no verso de número 21, ele inicia dizendo assim, ele faz uma pergunta e depois ele próprio responde. Ele diz assim: dizei-me os que quereis estar debaixo da lei. Vocês que estão querendo estar debaixo da lei, dizei-me, não ouvi vós as leis? Ele faz uma pergunta. A gente vê que Paulo aqui, com essa pergunta, ele está advertindo os Gálatas, e nós também, por se estribarem, se apoiarem na lei, mas não entenderem o que está escrito na lei para aproveitamento doutrinário. Era isso que ele disse: você lê e não entende. E ele continua agora fazendo a explicação, dizendo assim: porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. Ou seja, a arrumação de Sara e Abraão, ou arrumadinho, visando cooperar com o cumprimento da promessa de Deus, é considerada pelo apóstolo inspirado, não esqueçamos, como uma ação carnal. Então Paulo clareia o entendimento dos Gálatas e o nosso, o princípio é aplicativo mesmo, acerca do simbolismo que expõe o pensamento inspirado por Deus num texto que comentaremos hoje, no capítulo 21 de Gênesis, escrito até antes da lei, que está em forma de metáfora, apontando para a antiga aliança no Monte Sinai, escrita por Moisés, e a nova aliança na cruz do Calvário, estabelecida por Cristo. E ele continua o texto aos Gálatas: o que se entende por alegoria, porque estas são as 2 alianças, uma do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, o monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos, mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos. Glória a Deus. Nessa conclusão, irmãos, a gente vê que o apóstolo mostra que Agar representa Jerusalém, capital de Israel na época, hoje capital apenas de honra, né?
mas que era o centro da tentativa de agradar a Deus através do cumprimento de normas, cujo êxito jamais foi alcançado, porque por obras, irmãos, ninguém conseguiu cumprir, só Jesus. Já Isaac representa, no entendimento paulino, fazendo essa alegoria, ele representa a graça de nos fazer alcançar a Jerusalém celestial, o céu mesmo, que não é submetida às leis que representam a salvação por obras, que estas, nós sabemos que são ineficazes, né? Mas oferecida milagrosa e gratuitamente e sem intervenção humana. Esse detalhe é importantíssimo. Portanto, assim como Isaac, a graça é uma promessa de Deus. Vamos ao texto bíblico. Eu vou ler por parte hoje. Eu vou ler até o verso 13, que fala acerca do nascimento de Isaac. Em seguida, no bloco seguinte, a gente lê sobre a despedida de Agar. Mas vamos iniciar o texto, como sempre, na Bíblia viva. Diz assim: o Senhor fez o que tinha prometido e Sara deu um filho a Abraão em plena velhice e foi no prazo indicado por Deus. Glória a Deus. Abraão deu ao menino o nome de Isaque, como Deus tinha mandado. Glória a Deus também. E 8 dias depois do nascimento, circuncidou Isaque conforme a ordem recebida de Deus. Abraão tinha 100 anos de idade quando nasceu Isaque. Sara disse na ocasião: Deus me fez rir, e todos que souberam disto vão rir comigo. Pois nem em sonhos alguém poderia pensar que eu ainda ia ter um filho. E aí está, dei um filho a Abraão na velhice dele. Passou o tempo e o menino cresceu. Quando Isaque foi desmamado, Abraão fez uma grande festa. Mas Sara viu o filho de Agar caçoando de Isaque. Sara pediu a Abraão: manda embora de casa a escrava Agar e o filho dela. Ismael não há de ser herdeiro junto com meu filho Isaque. Abraão ficou muito aborrecido, porque afinal Ismael era filho dele. Mas Deus disse a Abraão: não se preocupe com o rapaz, nem com a escrava. Atenda ao que Sara diz, pois por meio de Isaque é que vou cumprir as promessas que fiz a você. Mas dos descendentes do filho da escrava vou fazer uma grande nação, isto porque ele também é seu filho. Meu irmão, vamos falar um pouco acerca de Isaque. Inicialmente eu fiz umas anotações e a gente vai falar um pouco acerca de Isaque, que para você que é familiarizado com a história bíblica, um estudioso, a gente não vai acrescentar nada de novo. Porém, é importante para nos situarmos nos fatos, o que vamos ouvir agora. Isso na importância desse patriarca também, e também do contexto do assunto, para, como diriam os antigos, para a gente não perder o fio da meada. Eu vi como importante falar um pouco da vida de Isaque, até batendo tão frequentemente como naquilo que a gente já ouve. Isaque, ele foi o único filho de Abraão. Aliás, o único filho de Abraão com Sara, né? Ele foi o pai de Esaú e também de Jacó, que foram gêmeos. Isaque foi um dos 3 grandes patriarcas de Israel. Os outros foram Abraão, seu pai, e também o seu filho Jacó, né? E Abraão, ele tinha 100 anos. Quando Isaque nasceu, Abraão tinha 100 e Sara 90. Quando já havia cessado, naquela época, o período fértil de Sara, né? E ainda com um detalhe de que Sara era estéril. Isaque, ele foi o único filho, o único patriarca, bíblico, cujo nome ele não foi mudado. Também foi o único que não deixou Canaã e o único que foi monogâmico. Casou-se com Rebeca e manteve-a sempre como única mulher até o fim da vida. Isso fala alto. Com um detalhe, irmão: Isaque permaneceu extremamente fiel ao compromisso matrimonial. Isso descarta a ideia errada de que naquele tempo, como que Deus mudasse. Naquele tempo, o homem podia ter mais de uma mulher. Não, os homens, como atualmente também, eles tinham diversas mulheres, desobedecendo ao princípio divino da fidelidade conjugal. Isso se chama livre-arbítrio. Outros patriarcas, Abraão, seu pai, e Jacó, seu filho, se comparados a Isaque, veremos muito mais incidentes negativos em suas vidas. Isaque, ele morreu quando tinha 180 anos, sendo dos 3 patriarcas o de vida mais longa. O nome Isaque significa riso, ou ele vai rir, né? O que motivou o nome, que foi escolhido por Deus, diga-se de passagem, né? Que essa passagem é a mais principal, foi o riso dos pais de Isaque, Abraão e Sara,
quando informados que seriam pais num período impossível de suas vidas, idade avançada para procriar, sem contar, repetindo, que Sara era estéril. Amanhã a gente vai ver aqui com o pastor Josanil Júnior que Isaac é pedido em sacrifício por Deus, que impede o sacrifício de Isaac no momento exato da execução, irmãos. Esse feito de Abraão, ou essa disposição de entrega, exemplifica, para mim e para você, o mais alto grau de obediência e de fé. Uma vez que o escritor aos Hebreus fala que Abraão acreditava que Deus, que não volta atrás com aquilo que promete, tudo pode, seguremos nisso, ele traria Isaac das cinzas. Agora, por que essa expressão das cinzas? Isaac ele seria morto com um cutelo, que era como uma faca do nosso dia, e quando o sangue fosse derramado, ele seria queimado sobre o altar, estilo fogueira. Isso se chama holocausto, né, que é a queima total. Daí a colocação de que Deus traria ele das cinzas, mesmo depois que torrasse em cima daquela fogueira. Vamos ouvir o primeiro hino, vamos ouvir com o irmão Cícero Nogueira, o hino Deus de Planos, às 13 horas e 13 minutos.